Após os atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos entraram em um alerta contra seus possíveis inimigos. Empreenderam uma guerra contra os afegãos, derrubando o governo de Talibã, mas não conseguiram capturar o terrorista Osama Bin Laden. Paralelamente, o presidente George W. Bush criou a Lei Antiterrorismo, pela qual o Estado teria direito de prender estrangeiros sem acusação prévia e violar determinadas liberdades individuais. Neste mesmo período, o governo norte-americano conseguiu a liberação de fundos de orçamento para o investimento em armas, no valor de 370 bilhões de dólares. Como, apesar do tempo, o fracasso na captura de Bin Laden direcionou a atenção do governo norte-americano contra seus outros possíveis inimigos. O chamado Eixo do Mal teria como alvos principais alguns países como Irã, Coreia do Norte e Iraque. Estes últimos comandados por Saddam Hussein foi o primeiro a ser investigado pelos Estados Unidos. No ano de 2002, o presidente George W. Bush iniciou uma forte campanha contra as ações militares do governo iraquiano. Em diversas ocasiões, denunciou a presença de armas de destruição em massa que poderia colocar em risco a segurança mundial. Após denunciar a produção de armas químicas e biológicas no Iraque, os Estados Unidos conseguiram que uma declaração de inspetores das Nações Unidas investigasse o estoque de armamentos controlado por Saddam Hussein. Em fevereiro de 2003, os delegados da ONU chegaram à conclusão que não havia nenhum tipo de arma de destruição em massa. Contudo, contrariando a declaração do Conselho de Segurança da ONU, o presidente George W. Bush formou uma coalização militar contra os iraquianos. No dia 20 de março de 2003, contando com os apoios de tropas britânicas, italianas, espanholas e australianas, os Estados Unidos deram início à Guerra do Iraque, com um intenso bombardeio. Em todo pouco tempo, a força de coalização conseguiu derrubar o governo de Saddam Hussein e instituir um governo de natureza provisória. Em dezembro de 2003, o governo estadunidense declarou sua vitória contra as ameaçadoras forças iraquianas. Com a captura do ditador Saddam Hussein, a vitória, apesar de redimir as frustradas das tentativas de ser contra Bin Laden, estabeleceu um grande incômodo político na medida em que os Estados Unidos não encontraram as tais armas químicas e biológicas. Passado alguns meses, a população iraquiana foi levada às urnas para escolherem figuras políticas incumbidas de criar uma nova constituição para o país. Passadas as apurações, uma nova carta foi criada para o país, e o curto Jalal Talabani foi escolhido como presidente do país. Em um primeiro momento, tais episódios indicariam o estabelecimento da soberania política do país e o fim do processo de ocupação de tropas norte-americanas. No entanto, o cenário político iraquiano esteve longe de uma estabilização. Os grupos políticos internos, sobretudo dominados por facções xiitas e sunistas, se enfrentaram em vários conflitos civis. Ao longo desses anos de ocupação, os Estados Unidos vem empreendendo uma batalha que não parece ter fim, pois as ações terroristas contra suas tropas continuam ocorrendo. Em 2008, o fim da era George W. Bush exige uma grande expectativa sobre o fim de presença militar dos Estados Unidos no Iraque. Gostaria de chamar aqui para uma entrevista rápida com vocês o iraquiano para dizer como foi a guerra no Iraque. Então, chega aqui, senhor iraquiano. Como vai o senhor? E o que mais aconteceu lá? Cibum. O quê? Cibum kata posi na caruia, caramba do Tenaia do nariz meleca. Com o bebê de meia-noite, quando eu vou ter que sair daqui, porque você. Não. É, olha, cai, eu tô aí, deixa ali o povo aí, da Diogo, Yapa. Eu não na eu tô na eu pô, eu. Voltando para a entrevista. Oi, iraquiano, chega aí. Não vou fazer guerra contigo agora não, sou brasileiro, é tranquilo. O que você queria dizer naquela entrevista? Naquela hora que eu perguntei para você?
Ele disse: os Estados Unidos chegam em meu país falando que tínhamos armas de destruição em massa e sem provas matam mais de 1 milhão de pessoas em meu país. Irá, sendo que 63% delas são civis. E me diga, o que mais você te impressionou naquela guerra? Os aviões explodindo no seu território, bombas de inspiração do perna de soldados e minas estourando em seus pés. Não, foi a Lady Gaga cantando no show do nossa base, sabia? Termina aqui a entrevista com o iraquiano. Ai! Oh! Au! 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 Tô tentando procurar o Saddam Hussein. Estou com um cão farejador. Ele tá me ajudando a farejar com esse focinho molhado. Vai lá, procura o Saddam Hussein. E essa pode ser a casa dele. Então, vamos tomar muito cuidado, porque não quero sair ferido. E ele tem que morrer para o bem da humanidade. Então, vamos lá. Meu cão acaba de achar a casa do Saddam Hussein. Nós vamos invadir agora. Será que vai demorar muito? Eu acho que eu esqueci de apertar o botão. Deixa eu ver. Não se mova! Você vai morrer! Mais uma foto que eu não Espera um sei. pouquinho aí que eu tô... Abaixa o volume! Abaixa esse volume! Se der errado, vamos brincar de outra coisa. Você vai morrer agora! Espera um pouquinho que eu tô vendo aqui o desenho, daqui a pouco você me mata, tá? Qual o desenho? Eu também quero ver! Esse que eu aqui. Caraca, vamos ver junto, cara! Que maneiro! Chega aí, Hugo. Vamos lá, vamos lá! É a coisa de filme. Eu já volto. Vou brincar Mas com como ele. assim? Vai lá, vamos brincar direito, velho! Desenho legal, né, cara? É. Ah, acabou. Pô, que pena, né? Bem legal. É, Já posso te matar? claro. Ah, tá. Porra! Tá. Ah! Ah!